Bem-vindo à segunda parte do estudo Coronavírus e Cristo. Se você não viu a primeira parte, dê uma olhada na descrição desse vídeo. Você deve encontrar um link que vai te redirecionar para a primeira parte. Bem, nós temos utilizado o livro Coronavirus and Christ, do John Piper. É um livro que está em inglês, entretanto é um livro maravilhoso. Se você consegue lê-lo, leia, vai ser uma bênção para a sua vida. Antes de nós entrarmos na segunda parte, eu gostaria de relembrar o que nós vimos na primeira parte do estudo ou na primeira parte desse livro. Salmos 97:1 diz: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Bem, o que nós vimos na primeira parte é que o Senhor reina. Ele reina soberano mesmo através da crise do coronavírus. E isso, na verdade, é motivo de muita alegria. Saber que o coronavírus está sobre as mãos do nosso poderoso Senhor, que Ele não perdeu o controle da situação, mas que Ele governa tudo com muita sabedoria, amor, justiça e santidade e bondade. Pois muito bem. E por que nós precisamos saber isso? Porque essa questão nos leva para a nossa próxima pergunta. Se Deus não foi destronado, se de fato Ele governa todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, como Efésios 1:11 diz, e se esse surto de coronavírus, com toda a sua devastação, estiver em suas mãos santas, justas, boas e sábias, então o que Ele está fazendo? Quais são os seus propósitos? Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para compreender o que o Senhor está fazendo, nós precisamos de uma fonte segura, porque os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Ou seja, nós, por nós mesmos, não conseguimos discernir o que o Senhor está fazendo. Nós precisamos que o Senhor revele para nós o que Ele está fazendo. Isso porque o Senhor faz muitas coisas. Ele está sempre agindo. Ele age de várias formas. Entretanto, nós não sabemos. Nós precisamos que Ele revele. O que deveria deixar claro para você que ficar ouvindo opiniões de homens não vai te ajudar em nada a saber o que o Senhor está fazendo com essa crise. Não adianta ouvir a opinião de fulano dizendo o que o Senhor tem feito no Brasil por causa do Covírus ou com o Covírus. Mas nós precisamos procurar respostas na sua revelação, na revelação de Deus, a Bíblia. Bem, ok, talvez você vá achar que isso é um pouco ousado, querer saber o que Deus tem arrumado, o que Deus tem feito. O autor do livro, ele vai te dar sugestões, ele vai trazer 6 respostas ao longo desse estudo. Mas antes, você precisa entender e realmente ouvir a exortação que o Senhor Jesus faz. Ele diz assim: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu e, entretanto, não sabeis discernir esta época. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? O que o Senhor Jesus está dizendo é que, se você quiser, com uma boa precisão, você sabe qual vai ser o clima de amanhã, você sabe o que deve acontecer amanhã, você tem boas noções disso, mas você não consegue entender o que o seu Pai Celeste está fazendo, você não consegue entender o presente século e a justiça. E o Senhor Jesus te chama, ou chama aquele que vive assim, de hipócrita. Por isso, nós queremos ver quais são as possíveis 6 respostas através da Bíblia, mesmo que de maneira rápida, que o Senhor está fazendo através dessa doença. Vamos lá? A primeira resposta é ilustrando o horror moral. A resposta completa seria: Deus está dando ao mundo, no surto de coronavírus, como em todas as outras calamidades, uma imagem física do horror moral e da feiura espiritual do pecado que menospreza Deus. O sofrimento, ele veio ao mundo por causa do pecado. É isso que Romanos 5,15 vai dizer. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e, pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Percebe? O coronavírus e todo esse sofrimento, ele existe porque o homem pecou em primeiro lugar. Ele ofendeu a Deus em primeiro lugar. Mas não só por causa disso. O sofrimento ele também vem por causa da justiça de Deus. Romanos 8, 20 e 22 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, que é o que nós temos vivido. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, isso é, Deus. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora.
eu quero que você note, o Senhor, ele traz sim sofrimento físico como meio de justiça, mas ele não traz de qualquer forma, ele traz na esperança da redenção. É isso que nós temos vivido, uma manifestação física do sofrimento que o pecado traz e que a justiça de Deus tem manifestado no nosso meio, visando a redenção das pessoas. Tá, por que Deus preferiu uma punição física por causa de um mal moral? O pecado original, ele foi contra Deus. Então, por que Deus preferiu ferir o corpo, ferir o físico e não atacar o espiritual ou o moral do homem? E a resposta curta é para deixar evidente, patente aos olhos de todo mundo, o quão absurdo e louco é o pecado. Você quer ver? Quem aqui, se o Senhor tivesse punido moralmente ou espiritualmente o homem de uma determinada maneira, iria perceber o quão horroroso o pecado realmente é? Quem aqui percebe isso? Quem aqui perde qualquer minuto de sono que seja, pensando no quão pecaminoso foi um ou outro determinado caminho? Quem é que pensa ou perde um minuto de sono pensando no quão pecaminoso o mundo é e o quão ele tem desonrado e diminuído Deus com o seu pecado? Mas as pessoas, elas reagem instantaneamente e de uma forma assim alarmante quando o corpo delas é tocado. Elas gritam, elas esperneiam quando a doença, quando a aflição, quando o sofrimento atinge o corpo delas. É por isso que o Senhor trouxe esse sofrimento físico a elas, para que ficasse evidente, para que elas pudessem ver o quão hediondo e o quão horroroso é o pecado delas. Pense só, as pessoas, elas desprezam Deus, o homem natural, ele despreza Deus, ele desonra a Deus, ele dá pouco respeito a Deus. Na verdade, ele dá menos atenção no coração dele para Deus do que ele dá para a forma e para o estilo que o cabelo dele tá. É só você pensar, é fácil você tirar da mente de uma pessoa o desejo de ir em uma determinada reunião da igreja. Por pouca coisa a pessoa perde o interesse. Uma festa, talvez a chuva, talvez uma enfermidade menor. Mas tente convencer ela a ir com o cabelo desarrumado para o cinema ou para uma festa. Percebe? As pessoas, elas dão menos importância para Deus do que elas dão para o estilo que o cabelo delas está. É por isso que o Senhor trouxe esse horror na nossa carne, para mostrar o quão horroroso, o quão hediondo, o quão nojento é o pecado. Bem, e ele fez isso, essas calamidades, elas são uma pré-estreia, um preview, uma pré-visualização do que realmente será quando Deus derramar plenamente a sua ira sobre os pecadores que não se arrependeram. O Senhor, ele está avisando a todo o homem nesse exato momento. O pecado é feio assim, ele traz destruição assim. Isso que você tem vivido é tão mortal quanto esse vírus que você pega. Ele tem destruído a sua vida e tem atingido a sua vida como esse vírus tem. Você não pode mais sair de casa, você não pode fazer mais nada. É isso que o pecado tem feito com você. E o Senhor tem feito isso na esperança da redenção de pecadores. A segunda resposta é enviando julgamentos divinos específicos. A resposta completa seria: algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas, ok? O fato de toda miséria ser resultado da queda, isso é, da entrada do pecado do mundo, não significa que todo sofrimento individual de uma pessoa seja um julgamento específico, Deus esteja punindo algum pecado pessoal, como é muito comum de se ouvir. Entretanto, alguns sofrimentos específicos são sim relativos a pecados específicos. Um exemplo muito claro está em Atos. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de Deus, é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu,
por ele não haver dado glória a Deus. E, comido de vermes, expirou. Expirou é um eufemismo para morreu. Bem, se você prestou atenção, você notou que Herodes foi punido com a morte por causa de um pecado. Ele não deu glória a Deus quando o povo disse que ele era um grande rei, que ele era um grande líder. Ele não deu glória a Deus e por isso ele morreu. Por causa desse pecado veio essa punição em específico. Entretanto, não é sempre que uma punição está relacionada a um pecado específico. Nós podemos lembrar da história de Jó. Ele não tinha pecado e ainda assim sofreu. Ok? O sofrimento ele não está atrelado à punição de um pecado específico. Entretanto, algum sofrimento pode estar atrelado a alguma punição de um pecado específico. Cabe a você discernir. Ok? De uma forma bem simples. Mesmo cristão, mais amoroso e piedoso, pode vir a morrer de coronavírus. Ok? Aquele cristão que nós conseguimos ver a imagem de Cristo refletida nele, pode vir sim a pegar o vírus e morrer. Entretanto, isso não deve te isentar de discernir se você está sofrendo por causa de um julgamento de Deus sobre o modo pelo qual você tem vivido. Ok? Você deve olhar para si próprio e pensar, será que Deus ele tem trazido isso sobre a minha vida por bons motivos, para que eu perceba o meu pecado? E essa é a grande diferença que existe entre a punição com o sofrimento e o que nós chamamos de a purificação com o sofrimento. Na punição, Deus traz justiça sobre o pecado. Na purificação, o Senhor traz o sofrimento que purifica, que tira as impurezas, que tira o pecado dos seus filhos. Ok? Você deve realmente discernir e procurar ver se o sofrimento que tem chegado até você não é uma forma misericordiosa de Deus de te tirar desse pecado, de punir esse pecado, de purificar você desse pecado específico. A terceira resposta é nos despertando para a segunda vinda. A resposta completa: o coronavírus é um chamado de despertar dado por Deus para estar pronto para a segunda vinda de Cristo. O Senhor ele prometeu que voltará. Atos 1:11 lê-se assim: e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Você está esperando? Esse é um problema que as pessoas passam no nosso meio. Elas se acomodam tanto com esse mundo, elas estão tão acostumadas com esse mundo, que elas deixam de esperar. E olha o que a Bíblia diz sobre os que não esperam. Para os que não esperam, eles serão pegos de surpresa como uma armadilha. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências de orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Aquelas pessoas que estão presas nesse mundo, elas serão surpreendidas pela segunda vinda, elas não estão esperando. E isso é muito comum de se encontrar no nosso tempo, porque no nosso tempo tudo é frenético, tudo é muito rápido, tudo é para ontem. Você deve estar fazendo aquilo do amanhã. Ou seja, as pessoas elas ficam muito envolvidas nas coisas deste mundo e por causa disso elas param de prestar atenção nas coisas de Deus e na segunda vinda de Cristo. Bem, o Senhor, ele traz sinais. Foi o que Jesus falou, que a sua vinda ela teria sinais, tais como fome, terremotos e guerras. Ele chamou esses sinais de o princípio das dores. Essas dores ditas, elas devem ser entendidas como sofrimentos que os cristãos passarão antes da vinda de Cristo. Ok? Então, esses sofrimentos, como o coronavírus, eles são formas do Senhor mostrar que Ele está voltando, dele nos lembrar que Ele voltará e que essa não é a nossa pátria. Apesar de vivermos nesse mundo, nós não somos desse mundo. E você não sabe a data específica de quando o Senhor Jesus vai voltar. Por causa disso, você deve estar constantemente preparado. Permaneça desperto e atento, esperando a segunda vinda de Cristo.
É isso que a crise do corona diz para todo cristão. O Senhor Jesus Cristo voltará e você deve prestar atenção e permanecer alerta. A quarta resposta é nos realinhando com o valor infinito de Cristo. A resposta completa seria: o coronavírus é o chamado de Deus para todos nós arrepender e realinhar nossas vidas com o valor infinito de Cristo. O coronavírus, assim como todo desastre natural, é um chamado doloroso de Deus para o arrependimento. Bem, ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vulo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou, cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vulo afirmo. Mas, se não vos arrepender, todos igualmente perecereis. O que o Senhor Jesus está dizendo nesse capítulo de Lucas, nessa passagem de Lucas, é uma resposta a alguns homens que chegaram indagando sobre o pecado de alguns galileus que foram mortos. Eles foram mortos pelos soldados de Pilatos dentro do templo e o seu sangue se misturou com o sangue do sacrifício. Bem, eles estão questionando o pecado daqueles homens, o que eles poderiam ter cometido para estar naquela situação. O Senhor Jesus, ele diz: não se trata do pecado deles, eles não eram mais pecadores do que nenhum de vocês. Da mesma forma, o Senhor Jesus, ele retrata sobre um acontecimento em que uma torre na cidade de Jerusalém cai, e ele fala: as pessoas que foram mortas por causa da queda da torre, elas não eram mais pecadoras do que todos os habitantes de Jerusalém. Percebe? O Senhor Jesus, ele não está levando a resposta para que tipo de pecado aquelas pessoas tinham. Na verdade, ele estava tratando de um assunto muito mais importante. Jesus, ele chama atenção para algo muito mais urgente. Vocês encontrarão a destruição como eles, se não se arrependerem. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. As duas frases que o Senhor usa para dizer que eles vão morrer. Ele fala duas vezes essa frase. Ou seja, o Senhor Jesus, ele traça uma interpretação do desastre que tinha ocorrido. Aquele desastre, aquele massacre, mas também a queda da torre. Ele comenta: olha só, esses desastres, eles estão ocorrendo para deixar evidente para vocês que vocês vão morrer se vocês não se arrependerem. Esses que estão morrendo agora, eles não são piores do que vocês, e vocês vão encontrar a destruição e a morte, assim como eles vão, se não se arrependerem. Arrependam-se, é o que o Senhor diz. Mas o que significa arrepender-se? Arrependimento aqui significa uma profunda, não superficial, mas profunda mudança de mente e coração. Não se trata de mudar de opinião, mas de uma mudança que faz de Deus o nosso tesouro, aquele que vale mais do que tudo que nós temos. Você pode lembrar da parábola do tesouro escondido, onde a pessoa ela vende tudo que tem para comprar o campo, porque aquele tesouro lhe é valiosíssimo. Um arrependimento é quando nós deixamos todas as coisas em segundo plano e Deus passa a ser a nossa prioridade. A razão pela qual todos nós merecemos perecer não é uma lista de regras que quebramos, mas é um valor infinito que desprezamos. O valor infinito de tudo o que Jesus é para nós, tudo que Deus é para nós em Jesus Cristo. Arrependimento significa acordar da preferência suicida de estanho ao invés de ouro, de fundações de areia ao invés de rocha sólida, de brincadeiras na sarjenta ao invés de férias na praia. C.S. Lewis vai dizer que o problema que nós temos em relação ao prazer das coisas do mundo não é que elas são muito prazerosas e nós somos dificilmente satisfeitos. Não, é que na verdade nós somos facilmente satisfeitos, a ponto dessas coisas fúteis
nos satisfazerem e nós não termos gosto para experimentar as riquezas maravilhosas da infinitude de Cristo. O que Deus está fazendo no coronavírus, está nos mostrando graficamente, dolorosamente, que nada neste mundo oferece a segurança e satisfação que encontramos na infinita grandeza e valor de Jesus. Essa pandemia global retira nossa liberdade de movimento, nossas atividades comerciais e nossas relações pessoais. Isso tira a nossa segurança, o nosso conforto e, no final, pode tirar nossa vida. O Senhor, através do coronavírus, está mostrando quão fútil, ou quão efêmero, ou quão fraco são essas coisas. O quão elas devem estar em segundo plano e o quão infinitamente grande é a riqueza que nós podemos encontrar em Cristo e em Cristo somente. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1:8, o apóstolo Paulo falando. Eu quero que você note, houve uma calamidade tão grande na Ásia, uma tribulação tão grande na Ásia, que o apóstolo chegou ao ponto de desesperar a própria vida. Ele estava em desespero. Ele acreditava que ele estava em uma sentença de morte. Tudo havia se esvaído. Mas por que o Senhor iria permitir ao apóstolo que sofresse essas coisas? E vem a resposta que o próprio apóstolo dá. Para que nós confiemos em Deus, aquele que ressuscita os mortos. O Senhor permitiu que nós acreditássemos que nós iríamos morrer, para que nós pudéssemos crer mais profundamente no Deus que tem poder para ressuscitar mortos. É isso que o Senhor tem feito no coronavírus. Ele tem nos permitido passar por doenças para que nós possamos crer naquele que levou sobre si as nossas chagas e sobre as suas enfermidades nós fomos sarados. Você pode lembrar talvez também do espinho na carne, onde o diabo ele coloca um espinho na carne de Paulo, mensageiro de Satanás, como o próprio Paulo diz. Mas o apóstolo Paulo clama a Deus, e talvez você vá pensar, Deus vai livrar, é um espinho na carne que o próprio Satanás trouxe, é o mensageiro de Satanás. E o Senhor diz, não, Paulo, a minha graça te basta. Satanás colocou o espinho com medo da verdade que Paulo poderia proclamar, mas o Senhor permitiu que o espinho estivesse lá para que o apóstolo pudesse depender da graça, para que o orgulho de Paulo fosse esmagado e ele aprendesse humildemente que ele necessita do favor imerecido de Deus. As calamidades que nos cercam são uma lembrança do valor infinito de Cristo, para que nós possamos nos realinhar com isso e para que nós possamos depender disso, do valor infinito de Cristo, que nós possamos ver nele o nosso tesouro e que ele possa ser a nossa força. A resposta é criando boas obras no perigo. A resposta completa é: o coronavírus é o chamado de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo e com alegria corajosa fazer as boas obras de amor que glorificam a Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Senhor, ele nos chama, o Senhor Jesus, a fazer boas obras. Diante de quem? Diante dos homens. E para quê? Para a glória de Deus. Nós devemos fazer boas obras perante os homens para glorificar o nome do Senhor. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vós vos injuriardes e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Perceba, quando nós sofremos
por estar fazendo a vontade de Deus e por causa da obra do Senhor Jesus, na verdade nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados, nós somos felizes, nós podemos regozijar-nos, nós podemos nos alegrar, porque grande é o galardão do céu. Nós podemos olhar para a eternidade com felicidade, sabendo que a recompensa virá do Senhor. E essas boas obras que nós temos dito, nós faremos a quem? O Senhor também nos dá uma instrução. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles como que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Eu quero que você perceba, o Senhor ele nos chama para fazer boas obras perante os homens, para a glória de Deus. E mesmo no sofrimento, nós devemos fazer, porque do Senhor vai vir a nossa recompensa, e isso, na verdade, é uma bênção. Realizar boas obras no meio das adversidades é uma bênção, porque isso nos traz ainda mais galardão que o Senhor nos dará. E também fazer aqueles que não podem nos retribuir, aqueles que não são da família da fé, aqueles que você não tem obrigação de fazer nada, você fará porque você espera a sua recompensa do Senhor, não da pessoa que você está fazendo. E isso, é exatamente isso que traz o cristianismo seu brilho. Não é só boas obras, mas é boas obras apesar do perigo que traz o cristianismo o seu brilho. Isso porque isso só acontece, como a gente viu, por causa da esperança em Cristo, até através da morte. Eu quero trazer um exemplo para vocês. Um exemplo da igreja primitiva, dada pelo bispo Dionísio de Alexandria, sobre as pestes que afetaram Roma no ano 165 e no ano 251 depois de Cristo. Bem, foram duas pestes muito fortes. Médicos, eles estavam saindo porque eles não podiam tratar essas pessoas. As pessoas que eram infectadas, elas eram expulsas de casa. Existia uma grande necessidade, e os cristãos que eram perseguidos naquela época, eles na verdade eles não se acomodaram, eles iam e socorriam alegremente e levavam uma mensagem de salvação, uma mensagem de redenção na hora da morte, que era extremamente impactante quando era seguido desse ato de amor que eles faziam para aqueles que estavam enfermos. E esse bispo Dionísio de Alexandria, ele escreve ao imperador um pouco ressentido, dizendo que essas ações dos cristãos não só alcançavam as almas, mas elas também, de certa forma, os levava para a morte felizes. Eles morriam em paz quando eram infectados ou eles eram afligidos com essa peste, depois de testemunhar e servir aqueles que estavam em tal situação. Percebe? O amor que nós devemos sentir pelos outros deve ser o mesmo amor que nós sentimos pela nossa vida. Nós devemos auxiliar os outros, mesmo ao custo da nossa própria saúde. Esse é o convite que Deus nos faz, mesmo na crise do coronavírus. Nesse tempo em que nós estamos sendo aconselhados pela própria prefeitura de Belo Horizonte ou talvez a sua cidade a ficar em casa, talvez seja um tempo que você é dirigido a olhar só para as suas necessidades, mas o convite olhe também para as necessidades dos outros. Talvez é nesse tempo que o seu vizinho vai mais precisar de você e que uma porta para a evangelização vai se abrir. Essa é a nossa sexta e última resposta: afrouxando raízes para alcançar as nações. No coronavírus, Deus está afrouxando as raízes dos cristãos estabelecidos em todo o mundo para libertá-los de algo novo e radical e enviá-los com o evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. Pensar em missões no meio do Covid-19 pode parecer ilógico, já que as portas migratórias elas têm se fechado. Entretanto, a longo prazo, nós podemos esperar que por causa das consequências dessa pandemia, novas portas se abrirão para o Evangelho e o Evangelho será proclamado em novos lugares. Veja o exemplo da igreja primitiva e de um pastor de uma igreja congregacional da Bulgária, para que você possa talvez entender melhor como as crises podem auxiliar no avanço do Evangelho.
Primeiro, da igreja primitiva. Se você lembra, quando o Senhor Jesus Cristo sobe, ele fala para a igreja sobre a sua missão. Ele diz que eles devem testemunhar tanto em Jerusalém, quanto na Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Ok. Entretanto, no início parece que a igreja ficou presa em Jerusalém, ela não sai de lá. Então, o que acontece? O Senhor Jesus Cristo, ele utiliza de uma nova estratégia. A igreja ela começa a ser perseguida. Ela começa a sofrer perseguição depois da morte de Estevão. E você vai perguntar, Lucas, isso provavelmente vai significar a morte da igreja. As pessoas já não tem tantos cristãos e eles estão correndo atrás dos cristãos para matá-los, para que eles não falem de Cristo. Eles estão tentando punir os cristãos por crerem em Cristo, matando-os. Mas é exatamente aí que você se engana. Essa foi a estratégia que o Senhor usou para que todos os cristãos agora se espalhassem por todo mundo. Porque a perseguição veio, os cristãos se espalharam e assim o evangelho se espalhou e muitas pessoas encontraram, se arrependeram e se converteram a Cristo. Essa foi a estratégia que o Senhor usou. Num tempo de aflição e sofrimento, nós vimos um crescimento missionário da igreja. O exemplo do pastor da igreja congregacional foi que ele foi preso no dia 9 de janeiro de 1985. Ele foi preso porque ele pregou na sua antiga igreja. Eu digo antiga porque o Estado tinha apontado um novo pastor para aquela igreja. Entretanto, ele não tinha sido eleito pela igreja. A igreja não tinha escolhido nem reconhecido aquele pastor como pastor daquela igreja. Entretanto, o Estado tinha apontado. Por causa dessas situações, o antigo pastor, o pastor Iristo, ele foi e pregou. Aquele era o pastor daquela igreja, ele foi e pregou. E em desacordo com o Estado, ele foi preso. O julgamento dele, relatos dizem que foi, na verdade, uma zombaria, o que nós chamamos de justiça. Ele foi preso por 8 meses e ficou 8 meses na cadeia. Talvez você vá pensar, mas isso foi um atraso para o evangelho. O ministro ele está preso, o que ele pode fazer? Ele deveria estar do lado de fora, proclamando o evangelho, ministrando a palavra do Senhor e o culto ao Senhor, mas ele está preso. O que ele pode fazer na prisão? É interessante que o próprio pastor responde quando ele sai da prisão. Ele diz que enquanto ele estava na prisão, vários ou todos os presos tinham muitas dúvidas, e inclusive os zeladores também tinham muitas dúvidas referente à palavra, ao ponto do pastor dizer que o ministério dele foi mais abençoado e mais proveitoso dentro da prisão do que seria se ele tivesse sido solto ou se ele estivesse solto. Pare para pensar. Nós temos um pastor preso que talvez em um primeiro momento pensou que aquela era uma situação de crise, que missões seriam a última coisa que passaria na mente dele. Mas o que nós ouvimos no final é: Deus usou essa crise para que o seu evangelho fosse propagado a muitas pessoas. O Senhor, ele trabalha pelos caminhos que não são os nossos. O Senhor, ele trabalha por meios misteriosos. E é isso que nós podemos ter certeza, que o Senhor, ele trabalha de várias formas no meio dessa pandemia. Nós estamos sim sofrendo de várias maneiras e várias pessoas têm sofrido, inclusive com a doença, não só com talvez o isolamento, não só talvez com a perda dessa comunhão face a face. Entretanto, o Senhor ele tem reinado soberano sobre todas essas coisas e nele nós podemos descansar porque mesmo agora ele trabalha. Ele fez toda a obra da redenção e mesmo agora ele continua trabalhando de várias formas, dessas formas que nós enumeramos, mas também de formas que nós não conhecemos. O quão glorioso é o nosso Senhor. Então eu te convido que você possa louvar ao Senhor por causa de tudo que está acontecendo e que você possa orar pedindo ao Senhor discernimento para que Ele possa lhe mostrar quais têm sido as maravilhas que Ele tem feito em sua vida por causa dessa pandemia. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, aquele que nos salvou da perdição.